Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 22 de setembro de 2025. Hoje é segunda-feira, é dia de crimes que ficaram na memória, né, pessoal? Você que acompanha aqui o nosso canal sabe que é dia de crimes que ficaram na memória. É um quadro que temos aqui. Sei que vocês acompanham bastante, né, pessoal? Ouvindo, né, as histórias que, infelizmente, né, vidas que tiveram a sua vida encerrada de uma forma trágica, né? Entraram, infelizmente, para a galeria de crimes que ficaram na memória, né, pessoal? Então, hoje nós vamos falar de uma pessoa muito conhecida chamada Marighella. Vamos contar a história de Marighella para vocês, pessoal. Vamos aqui ao assunto, né? Nosso assunto das 21 horas. Carlos Marighella nasceu em Salvador, dia 5 de dezembro de 1911 e faleceu em São Paulo, dia 4 de novembro de 1969. Foi um político, escritor, pessoal, ele foi um dos principais organizadores da luta armada contra ao regime militar, que durou de 64 até 85. Marighella chegou a ser considerado o inimigo número 1 do regime. Foi cofundador da Ação Libertadora Nacional, organização de caráter revolucionário, pessoal. Considerado aí de caráter revolucionário. Hein? Em novembro de 1969, morreu por agente do Departamento de Ordem Política e Social, chamada de DOPS, em uma emboscada, considerada uma emboscada. Carlos Marighella foi um dos 7 filhos de uma família pobre de Salvador. Seu pai era um imigrante italiano, Augusto Marighella, operário metalúrgico mecânico e ex-motorista de caminhão de lixo que chegara a São Paulo e se trasladara à Bahia. Sua mãe era baiana e ex-empregada doméstica, Maria Rita do Nascimento, negra e filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão, negros Haussás. Nasceu em Salvador no dia 5 de dezembro de 1911, residindo na Rua do Desterro 9, na Baixa do Sapateiro, onde concluiu seu curso primário e o secundário. Augusto Marighella veio ao Brasil fazer companhia à sua mãe, que saíra da Itália para São Paulo depois de tornar-se viúva. Tendo sua mãe casado de novo, Augusto mudou-se para Salvador, aos 22 anos de idade. No dia 4 de novembro de 1907, procurava trabalho como metalúrgico, mas se empregou como motorista e mecânico de caminhão de lixo. Conheceu Maria Rita em 1908, ainda como empregada doméstica, trabalhando para uma família francesa aos 20 anos de idade. Os pais de Carlos mudaram-se para uma casa na rua da Ponte das Pedras, perto do dique do Tororó, onde sua mãe lhe dera à luz, na madrugada de uma terça-feira, tempos mais tarde, aonde Augusto adquiriu uma oficina mecânica. Ao lado da nova casa, e Carlos Marighella passaria toda a infância, onde ele passaria toda a infância. Augusto era católico romano, enquanto Maria Rita era de origem muçulmana. Malê, era considerada Malê, né? Religião Malê. E Carlos cresceu praticando a religião católica, eventualmente se tornando ateu na juventude, né? O Carlos Marighella, porque nós estamos contando a história aqui, né? Marighella teve um único filho, Carlos Augusto Marighella, fruto do seu primeiro casamento com Elza Sento-Sé. Seu segundo casamento foi com a militante Clara Scharf, uma militante comunista chamada Clara Scharf. Sua neta, Maria Marighella, foi eleita em 2020 para o cargo de vereadora em Salvador. Carreira política e ativismo. Com o incentivo do pai, Carlos Marighella se alfabetizara cedo, na idade de 4 anos. Seu pai fomentava a leitura de Carlos com livros nacionais e importados, sobretudo sobre autores franceses. Chegou a reformar seu escritório a fim de servir para Carlos como sala de estudos. Inscreveu-se no primeiro ano em 1925, no Colégio Carneiro Ribeiro, no Largo da Soledade, onde terminou o curso com 13 anos e mudou-se para o Ginásio da Bahia, atual Colégio Central, na Avenida Joana Angélica. Lá ficou conhecido por responder a uma prova de física em versos, exame que ficou exposto no colégio até a concretização aí, né, pessoal, do que ocorreu, né, em 1964, né, chamado golpe de 64. Em 1934,
Abandonou o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Bahia para ingressar no PCB. Tornou-se, então, militante profissional do partido e mudou-se para o Rio de Janeiro, trabalhando na reorganização do Partido Comunista Brasileiro. Conheceu a prisão pela primeira vez em 1932, após escrever um poema contendo críticas ao interventor Juracy Magalhães. Libertado, prosseguiria no ativismo político, interrompendo os estudos universitários no terceiro ano, em 1934, quando deslocou-se para o Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 1936, foi preso por subversão e torturado pela polícia subordinada a Philippe Miller. Permaneceu encarcerado por 1 ano. Foi solto pela Macedada, nome dado à medida tomada pelo ministro da Justiça José Carlos de Macedo Soares, que libertou os presos políticos sem condenação. Ao sair da prisão, entrou para a clandestinidade, sendo recapturado em 1939 e novamente torturado, permanecendo na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia do processo de redemocratização do país. Elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano em 1946. Nesse período, teve um breve relacionamento com Elza Sento Sé, operária da Light com quem teve um filho, Carlos Augusto Marighella. Nasceu em 22 de maio de 1948, no Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, Marighella voltou a perder o mandato em virtude da nova proscrição do partido. Voltou à clandestinidade e ocupou diversos cargos na direção partidária. Convidado pelo Comitê Central do Partido Comunista da China, passou os anos de 1953 a 1954 naquele país, por 1 ano lá, a fim de conhecer de perto, então, recente Revolução Comunista Chinesa. Em março de 1964, ajudou a redigir o discurso proferido pelo marinheiro José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo, durante a Revolta dos Marinheiros. Em maio, após o golpe militar, foi baleado e preso por agentes do Departamento de Ordem Pública Social, o DOPS, dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Libertado em 1965 por decisão judicial, no ano seguinte, optou pela luta armada contra o regime, pessoal, escrevendo Crise Brasileira. Em dezembro de 1966, renunciou à Comissão Executiva Nacional do PCB e, em agosto de 1967, participou da primeira conferência da Organização Latino-Americana da Solidariedade, realizada em Havana, em Cuba, a despeito da orientação contrária do PCB. Aproveitando a estadia em Havana, redigiu algumas questões sobre a guerrilha no Brasil, dedicada à memória do guerrilheiro Che Guevara, e tornando público pelo Jornal do Brasil. Em 5 de setembro de 1968, foi expulso do partido. Em 1967 e em fevereiro de 1968, fundou o Armado Ação Libertadora Nacional, que no ano seguinte participaria do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbick, em que a ação conjunta com o movimento revolucionário 8 de outubro. Muito bem, pessoal, continuando aqui a história do Marighella, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal. Muito obrigada a você que já se inscreveu no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa de vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Nem precisa esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Inscreva agora. Inscreva-se aí, toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para que o YouTube avise você toda vez que nós postarmos conteúdo aqui na internet, aqui no YouTube. E, pessoal, sigam-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Então, vamos voltar a falar sobre Marighella, pessoal. A ALN continuou em atividade até o ano de 1974 e teve no seu comando Joaquim Câmara Ferreira, como sucessor de Marighella. Câmara Ferreira também foi morto por Fleury no ano seguinte. Os militantes mais atuantes em São Paulo eram Yuri Xavier Ferreira, Ana Maria Navinovic Correia, Marco Antônio Valmonte e Jean Mercier, que continuaram fazendo panfletagem contra ao regime até meados de 72, quando também foram mortos numa emboscada no bairro paulistano da Moca, ao saírem do restaurante Varela.
Vamos continuar aqui, pessoal. Varela. 18 de seus militantes foram mortos e 5 foram considerados desaparecidos. O último líder da ALN foi Carlos Eugênio Paz, que sobreviveu autoexilado na França, voltando ao Brasil após a anistia. A morte de Marighella, pessoal. Com o recrudescimento do regime, os órgãos de repressão concentraram esforços em sua captura. Na noite do dia 4 de novembro de 1969, Marighella foi surpreendido por uma emboscada na Alameda Casa Branca, na capital paulista, sendo morto a tiros por agente do DOPS, em uma ação coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. A proximidade de Marighella e de outros membros da organização armada com frades dominicanos no bairro de Perdizes, na zona oeste da cidade de São Paulo, era conhecido por agentes norte-americanos desde dezembro de 68. Informado pelo Frei Edson Braga de Souza, o norte-americano tomaram conhecimento das relações de Marighella com os frades através das investigações motivadas pela morte de Charles Chandler, em 1968. Na noite do dia 1º de novembro de 69, os frades Ivo e Fernando de Brito tomaram um ônibus para o Rio de Janeiro, onde eles tratariam do apoio a militantes vindos de Cuba. No dia seguinte, foram presos e levados para o prédio do Ministério da Marinha, onde, no 5º andar, ficava a central de torturas do CENIMAR. Após submetidos a violentas e bárbaras sessões de tortura, comandadas pelo delegado Sérgio Fleury, soube-se que frades tinham um encontro marcado com Marighella para o dia 4 de novembro. Na madrugada do dia 4 de novembro, Fleury invadiu o convento dos dominicanos e prendeu mais 5 frades. Em uma emboscada preparada para partir das informações obtidas por meio de tortura dos religiosos, Fleury obrigou os frades a confirmar o encontro com Marighella, e o frade Fernando o fez. Tinha um código que auxiliou na emboscada. Aqui é o Ernesto, esteja a hora na gráfica. Encontro marcado na Alameda Casa Branca, uma rua próxima à Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. No dia do encontro, havia uma caminhonete com policiais e um automóvel com supostos namorados, onde Sérgio Fleury disfarçou-se, além do Fusca com Fernando e Ivo. Ao chegar à Alameda às 20 horas, dirigiu-se ao Fusca, entrou na parte traseira. Frei, Ivo e Fernando saíram rapidamente do carro e se jogaram no chão, percebendo a emboscada e reagindo ao tiroteio iniciado por Fleury. Imediatamente reagiu à prisão e foi morto. Segundo Hélio Gaspari, Marighella portava um revólver Taurus calibre 32 com 5 balas. Já de acordo com Mário Magalhães, Marighella estava desarmado. Ambos os autores narram que Marighella estava com cápsulas de cianeto de potássio. Além de Marighella, outras 3 pessoas foram atingidas aí na emboscada. Estela Borges Morato, investigadora do DOPS, morreu. Friedrich Adolfo Romanan, protético, que passava pelo local, também morreu. E Rubens Tunucuva, delegado envolvido na emboscada, ficou ferido gravemente. Em 14 de maio de 2024, o Ministério Público Federal denunciou 5 ex-agentes do regime militar por envolvimento na morte de Carlos Marighella. 4 agentes foram denunciados por homicídio qualificado e 1 por falsidade ideológica por laudo do Instituto Médico Legal. Anistia póstuma. Em 1966, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela sua morte. Em 7 de março de 2008, foi decidido que sua companheira Clara Craft deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro. Apesar da família de Marighella não ter solicitado reparação econômica, apenas o reconhecimento da perseguição ao militante. Em 2012, depois das apurações da Comissão Nacional da Verdade, o ministro da Justiça José Eduardo Cardoso oficializou a anistia pós-mortem de Marighella. Em novembro de 2013, a Comissão da Verdade realizou um ato em homenagem ao aniversário de 44 anos da morte de Marighella. O tributo foi na Alameda Casa Branca e contou com a presença da viúva do guerrilheiro, Clara Craft. Ela considerou o tributo importante para conscientizar as pessoas do que houve naquela rua onde o seu marido foi morto, né, pessoal? O que foi que aconteceu, né, com ele, né, pessoal? E Marighella deixou diversas obras, né, pessoal? E foi um nome extremamente importante para a história brasileira e teve aí o final trágico e entrou aí para a galeria de crimes que ficaram na memória. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o nosso próximo conteúdo. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.